E aí, pessoal, tudo bem? Bom, eu estou aproveitando esse tempo que a gente está aí em quarentena por causa do Covid-19 para, entre outras coisas, entre atender os clientes que a gente continua atendendo aí de forma remota, oferecer aí algumas aulas grátis para vocês sobre temas que eu considero muito relevantes em sistema de gestão e que muitas vezes tem coisas que eu chamo aí de vícios de interpretação, coisas que ao longo dos anos foram se acumulando como completamente equivocadas na forma de abordar os requisitos das normas de sistema de gestão. O requisito que eu vou abordar hoje para vocês, nessa aula que eu estou chamando de uma senhora aula sobre análise crítica pela direção, é um requisito que é fundamental, mas que muitas vezes a gente vê aí uma abordagem equivocada por parte das organizações. Não por ser intencional, não, mas por talvez não fazer corretamente as associações adequadas entre o que ela faz na prática e a intenção das normas com relação à análise crítica pela direção. A gente vai falar sobre isso. Tá legal? Me acompanha aí. Vamos começar a nossa senhora aula sobre análise crítica pela direção? Então é isso que nós vamos falar hoje aqui para vocês. Análise crítica pela direção. Esse requisito, como eu já falei, ele é um dos requisitos que a gente vê por aí que tem a interpretação mais bizonha possível com relação à sua implementação. Tá? Eu faço muitas auditorias de sistema de gestão já há 25 anos, já fiz centenas de projetos de consultoria em sistema de gestão e principalmente nas auditorias de terceira parte que eu faço, eu vejo muita abordagem automática e equivocada para análise crítica pela direção. Eu vou falar para vocês por quê, tá legal? Primeira coisa, temos que lembrar que atualmente todas as normas de sistema de gestão da ISO estão compartilhando uma estrutura comum de requisitos, que é o famoso HLS, o High Level Structure. Nesse contexto de HLS, o que acontece? Todas as normas têm termos e definições em comum, o texto básico é idêntico, o número dos requisitos e as cláusulas comuns elas são idênticas na sua grande maioria, mudando uma ou outra coisa dependendo da disciplina que cada norma trata. E cada norma ela tem parágrafos e subcláusulas que são específicos da sua disciplina. Então, o que diferencia uma ISO 9001 de uma ISO 22301 ou de uma 27 ou de uma 20.000-1 é basicamente a sua disciplina específica, que seja qualidade, segurança da informação, gestão de serviços, gestão ambiental, gestão de continuidade de negócios. Aí você vai ter os parágrafos específicos de cada norma, mas a estrutura geral é a mesma, ou seja, todas elas têm o capítulo de contexto da organização, todas elas têm o capítulo de liderança, todas elas têm o capítulo de planejamento, processos de apoio ou de suporte, operação ou controle operacional, a avaliação do desempenho, que é onde se encaixa o requisito sobre o qual nós vamos tratar hoje, e a melhoria contínua, que inclui ali também o requisito de ação corretiva. Por que eu fiz esse lembrete? Porque, com base nessa estrutura, a gente chega ao modelo genérico de gestão de todas as normas ISO, né? Que é aquele modelo que vocês já conhecem, de PDCA, em que você tem o capítulo 6 implementando o planejamento, né? O capítulo 7, suporte e operação, que é a execução, o D do PDCA, a avaliação do desempenho, que é o C do PDCA, e a melhoria, capítulo 10, é o A do seu PDCA. Tudo isso rodando num ciclo que leva em consideração as questões internas e externas, as necessidades e expectativas das partes interessadas, que constituem o contexto da organização. Mas o sistema de gestão ele não tem um fim em si mesmo, vamos lembrar isso, né? O sistema de gestão existe para produzir resultados, seja em qualidade, seja em segurança da informação, seja em desempenho ambiental, não importa, né? Esse sistema, porém, ele não é um sistema solto, ele é um sistema restrito ao escopo que você definiu, né? Ao alcance que você definiu para o seu sistema de gestão. Então, esse modelo genérico serve para todas as normas de sistema de gestão. E o importante para nós aqui, nesse momento, é o C, avaliação de desempenho, capítulo 9, onde está inserido o requisito 9.3, que é análise crítica pela direção. Todos vocês conhecem, né? Mas o que é importante
aqui. O que a gente vê por aí? E aí começa o problema, né? Por que eu digo que esse é um dos requisitos que tem a interpretação mais bizonha possível em relação à implementação de sistema de gestão? É batata. Quando eu vou em qualquer empresa fazer auditoria, a primeira coisa que me apresentam é a análise crítica anual ou semestral. Aborda de uma vez todos os requisitos exigidos em 9.3, como se isso fosse uma exigência das normas. Não é, nunca foi, nem é uma coisa nova. Isso não é novo. Nunca está dito em nenhuma, nunca foi dito e nunca será dito em nenhuma norma de sistema de gestão que você tem que obrigatoriamente abordar todos os requisitos de análise crítica numa única reunião, numa única ata, num único evento. Outra coisa, que é o que eu acabei de falar, todo mundo me apresenta uma reunião de análise crítica, e essa reunião de análise crítica, eu já acompanhei algumas, ela é aquela reunião interminável. Ninguém aguenta o convite para análise crítica feita dessa forma. Que CEO vocês conhecem que pode dispor de um dia inteiro, uma manhã inteira, para participar de uma análise crítica anual ou semestral? Vocês vão ver onde eu quero chegar. Outra, ela é registrada em ata ou em relatório de análise crítica, que na prática não serve para nada. Quando você olha o resultado da análise crítica que é apresentado em auditoria para você, a pergunta que você faz é o seguinte: isso aqui está servindo para quê? Está te ajudando em quê? Porque uma análise crítica anual, para começar, ela está fora de tempo, porque o negócio não se gerencia anualmente. O negócio se gerencia no dia a dia. A alta direção não está olhando para o negócio uma vez por ano, senão a empresa vai pro buraco, cara. Vou te falar algumas coisas legais sobre análise crítica. Você acredita mesmo que a alta direção avalia os negócios e toma decisões desse jeito? É claro que não. Esse não é o modus operandi da alta direção. Isso que você criou para mostrar para o auditor não é o que a alta direção faz na prática para analisar o seu sistema de gestão. Ou, em outras palavras, para analisar os negócios, que é essa a intenção do requisito. Então, de novo, não é essa a intenção do requisito. Qual que é a intenção do requisito? É saber como a alta direção domina as rédeas do negócio. Ela tem os negócios nas mãos, ela tem controle do seu negócio. Não é uma vez por ano que ela vai ter controle do negócio. Senão ela quebra, a empresa quebra. É outra intenção do requisito que a alta direção tome decisões e redirecione o planejamento, se isso for necessário, e em tempo hábil. Uma vez por ano não é tempo hábil nos negócios. Olha a loucura que a gente está vivendo aqui em 2020 com essa questão da Covid-19. Você vai demorar um ano para fazer a sua análise crítica e redirecionar o seu planejamento? É claro que você não fez isso. Você já fez a sua análise crítica. Você já redirecionou o seu planejamento. Só que os rituais de gestão que você usa não são esses que servem para demonstrar, ou que você está usando para demonstrar que atende o requisito de análise crítica pela direção. Não se faz isso uma vez por ano, senão a organização vai para o brejo. Que empresário você conhece que analisa o desempenho dos seus negócios uma vez por ano? Eu não conheço nenhum. Os CEOs com quem eu tenho a oportunidade de conversar, e que são vários, eles têm verdadeira ojeriza a essa atividade de análise crítica pela direção, da forma como foi imposta a eles. Porque para eles não faz o menor sentido essa reunião anual de análise crítica. Eles fazem porque alguém disse para eles que é assim que se atende a um requisito de ISO. E lembrando, a gente não está aqui para atender requisito de ISO, a gente está aqui para produzir resultado para a organização. A análise crítica ela tem que ser feita com essa intenção, ajudar a organização a dar melhores resultados. As organizações elas acabam tendo essa ata ou relatório de análise crítica só para mostrar para o auditor. E o engraçado é que eu vejo colegas, e aí é uma crítica que eu faço a todos nós, auditores, em algum momento eu me incluí nisso, já deixei de agir dessa forma há algum tempo, essa abordagem padronizada de perguntar como faz a análise crítica pela direção, receber o relatório anual de análise crítica
e achar que está tudo bem, cara. Como se essa fosse a realidade da empresa, como se uma organização pudesse se dar ao luxo de analisar o desempenho uma vez por ano. Não faz o menor sentido. Então, qual que é o jeito certo de fazer análise crítica? Qual é a maneira adequada, correta de implementar esse requisito? Vou dar algumas dicas que são muito bacanas para vocês. Passo 1, identifique os rituais de gestão que são usados na prática na sua organização. Como é que a alta direção, na prática, direciona os negócios e acompanha o desempenho dos negócios? Vocês vão perceber que ela faz isso com muito mais frequência e usando diversas ferramentas e mecanismos que você, de repente, não está levando em conta no seu sistema de gestão, né? A alta direção ela acompanha os negócios com muito mais frequência e de maneiras muito mais diversas do que você imagina. Por exemplo, check-in semanal de OKR. OKR é uma metodologia ágil de planejamento estratégico. Conheço várias organizações que o diretor mensalmente faz o check-in, semanalmente faz o check-in de OKR. Reunião mensal de resultados. Eu tenho um cliente que faz uma assembleia, uma espécie de assembleia com todos os funcionários da empresa e o CEO da empresa com o microfone na mão apresenta resultado por resultado, indicador por indicador da empresa, para todos os funcionários uma vez por mês. Isso também é análise crítica. Quarter review, revisão trimestral do desempenho, apresentação para reunião de conselho de administração, né? Acompanhamento de planejamento estratégico, né? Tem diretores que fazem acompanhamento mensal, trimestral, semestral de planejamento estratégico. Isso é uma das formas de fazer análise crítica, de demonstrar que é feito, né? Reunião semanal de indicadores. Vários clientes meus têm uma reunião de indicadores em que o diretor da empresa e os seus gerentes se reúnem para avaliar o desempenho do negócio. Não interessa se tem norma envolvida ou não. Se tiver norma envolvida, você traz esse ritual de gestão para dentro do sistema de gestão. Análise de OER, Overall Efficiency, é uma análise típica aí de quem tem o modelo Lean ou o WCM implementado na empresa, né? Análise de DRE, demonstrativo de resultado, que todo mês o diretor faz para avaliar mesmo economicamente o desempenho do negócio, né? Conta por conta contábil. Tem vários clientes que fazem isso. Revisão de orçamento, né? A cada trimestre ou a cada mês, acompanhar o planejado versus o executado do orçamento. Estamos falando de quê? De recurso. Está lá dentro do requisito 93, suficiência de recurso. Só que o cara te mostra uma informação na ata de análise crítica que não tem nada a ver, que não é a intenção do requisito. A intenção do requisito é saber se a alta direção domina as regras do negócio. Tudo isso, na prática, se constitui análise crítica pela direção. Será que dentro da sua organização você considera esses rituais de gestão como análise crítica? Isso é uma bela reflexão para você fazer, né? Bom, uma vez que você identificou os rituais de gestão existentes na sua organização, identifique nesses rituais as disciplinas e os temas que são exigidos por cada norma. Veja se dentro destes rituais se aborda o que se pede na ISO 9001 com relação à qualidade, o que se pede na ISO 27001 com relação à segurança da informação. Você vai ver, você vai perceber que muitas vezes todas as informações exigidas de ser analisadas estão nesses rituais. Você não precisa criar nada novo. Você só vai criar uma coisa nova para exceções. Aquilo que a organização não está acostumada a enxergar todo dia e que acaba sendo exigido só por norma. Por exemplo, auditoria interna, resultado de ação corretiva, né? Então, para ilustrar o passo 2, eu vou dar o exemplo da nossa empresa fictícia chamada Made in Heaven, que é a empresa fictícia que a Bushido criou para exemplificar os casos práticos de sistema de gestão. Embora a empresa seja fictícia, os casos que a gente mostra aqui são reais, né? E vamos mostrar como é que a análise crítica na Made in Heaven começou por identificar os rituais de gestão. Então, olha só que coisa bacana. Lá na Made in Heaven, eles fazem uma reunião mensal de resultados com toda a empresa. E a evidência disso é uma apresentação em PowerPoint. Isso se faz mensalmente
E lá dentro a gente consegue enxergar o tema desempenho de processos e de fornecedores, que é uma das entradas ou uma das informações que se exige que se analise, por exemplo, numa ISO 9001. Eu estou usando a ISO 9001 como referência porque ela é a norma que veio primeiro de todas, né? E continua sendo importante. Você dizer que ISO 9001 perdeu importância é um grande sacrilégio. Na verdade, ela continua sendo relevante, ela só não é mais diferencial, ela é regra de jogo, né? Você precisa ter. Mas continuando no nosso exemplo, então, reunião mensal de resultados para tratar o tema desempenho de processo de fornecedores. Então, a gente pesquisou que existia esse ritual dentro da empresa e que esse tema era tratado lá dentro, né? Check-in semanal de OKR, e a evidência é a planilha de OKR, feito semanalmente, onde se consegue evidenciar que se trata do tema eficácia de ações para abordar riscos e oportunidades, né? Esse mesmo tema é tratado dentro ainda de contexto de OKR na revisão trimestral de OKR. Como OKR é uma metodologia ágil de planejamento estratégico, se revisa a meta trimestralmente, né? Resultado de meta trimestralmente, e você faz o check-in semanal para acompanhar a execução das estratégias, né? Isso faz parte do selo PDCA, isso tem participação da diretoria. Revisão trimestral do orçamento, evidenciada através da planilha de orçamento, feito trimestralmente, e a gente consegue perceber dentro dessa revisão trimestral de orçamento o tema suficiência de recursos. E, se não todas, eu acredito que todas as normas ISO de sistema de gestão que eu já tive oportunidade de ver tratam desse tema, né? Check-in semanal de OKR de novo. Nessa mesma reunião, de maneira semanal, se percebeu a avaliação do tema satisfação do cliente. A empresa já fazia, não é novo para ela, já está lá, né? E na reunião mensal de resultados com toda a empresa, que é aquela mesma que a gente viu ali em cima, né, se faz a apresentação mensal dos resultados do negócio como um todo. Não só a questão do desempenho de processo de fornecedor, a gente poderia, inclusive, incluir esse tema aqui dentro desse, resultados do negócio como um todo, né? Então, o que eu fiz? Eu mapeei os rituais de gestão que já existiam na organização e identifiquei dentro desses rituais de gestão os temas abordados e a frequência com que isso acontece. A frequência ela é importante porque as normas pedem que você faça de forma periódica. Agora notem que essa é o grande diferencial de interpretação do requisito. Você não precisa analisar todos os temas com a mesma frequência. E na prática você não faz isso. Por quê? Porque não é necessário. A necessidade do negócio não requer que você faça uma análise dessa forma, ok? Você faz a análise para atender às necessidades do seu negócio. Não é porque a norma está pedindo que seja periódico que você vai fazer uma vez por ano, até porque isso não atende às suas necessidades de negócio. Você não precisa abordar todos os temas de uma vez na análise crítica, não precisa ter uma abordagem única para todos os temas, porque você vai perceber que com diferentes rituais de gestão que você tem dentro da sua organização, você consegue demonstrar o atendimento ao requisito de análise crítica. O que você tem que garantir para que isso possa atender ao requisito? Que esses rituais estejam abordando todas as informações que são exigidas em 9.3. É isso que você precisa garantir. Se por acaso tem algum tema que você não conseguiu identificar a abordagem dentro da organização, inclua dentro de um desses rituais de gestão. Evite ao máximo criar um ritual de gestão novo que seja estranho à cultura da organização. Ok? E também uma exigência para demonstrar que isso atende a 9.3 é, óbvio, a participação da alta direção. Finalmente, a gente chega no passo 3, que é, por acaso, que eu acabei de falar, né? Se algum tema abordado por norma não faz parte de nenhum ritual de gestão, inclua, né? Coloque ali. Aí eu vou pegar o mesmo exemplo da Made in Heaven, que nós acabamos de dar, e vocês vão perceber que legal. Naqueles rituais de gestão que nós tínhamos identificado da Made in Heaven, não estavam incluídos alguns temas exigidos em norma, que era auditorias e ações corretivas. O que nós fizemos?
Ah, então vamos fazer o seguinte, cara. Tem algum ritual de gestão que acomodaria esse tema? Tem. Ah, então qual vai ser? Vai ser a reunião mensal de resultados com toda a empresa. Só que esse tema em particular, embora a reunião seja mensal, este tema em particular nós vamos abordar anualmente. Então, dentro do ciclo de reuniões com toda a empresa, o tema auditoria e ação corretiva não vai aparecer o tempo todo. Ele vai aparecer uma vez por ano. Ok, pessoal? Então é assim que a gente aborda a análise crítica pela direção de uma maneira que você minimize impactos, evite introduzir rituais estranhos para a alta direção. E você consegue, dessa maneira, demonstrar para a alta direção o valor do sistema de gestão. Você consegue demonstrar para a alta direção que, usando os rituais que eles já estão acostumados a usar, você consegue fazer a análise do desempenho do seu sistema de gestão. Essa é a melhor maneira. E não ficar com aquela história de análise crítica anual, análise crítica semestral. Isso não funciona, só serve para mostrar para o auditor, e o auditor está se enganando também se ele aceita isso como evidência, porque não é assim que funciona na prática, não é assim que a alta direção tem as rédeas do negócio nas mãos. Ok, pessoal? E não esqueça, né? Faça um lembrete aqui. Cada vez mais o PDCA da gestão ele deve ser feito com o uso do pensamento baseado em risco, né? O Risk Mindset. Risco é um conceito que permeia todos os aspectos da nossa vida, né? A gente pode sair de casa e ter um acidente de carro, pode acontecer uma enchente no bairro onde a gente mora, eu posso investir mal o meu dinheiro e perder esse dinheiro que eu investi, eu posso ter os meus dados pessoais roubados por causa de um ataque hacker. Então, risco é o efeito da incerteza. E cada vez mais a análise crítica pela direção, que sucede o planejamento, né, serve para a gente acompanhar o planejamento, ela leva em conta as questões de risco. Que a gente, na verdade, já faz isso todo dia, né? Quer dizer, em negócios, identificar, avaliar e controlar riscos é crucial, sempre foi, não é coisa nova na norma. Me diga qual é o empresário que não toca o seu negócio pensando em risco. A única novidade que as normas trouxeram foi uma sistematização do processo, mas ele sempre existiu, né? Então, essa análise de riscos ela pode acontecer em diversos níveis, assumir diversas formas, ser mais ou menos complexo e envolver poucas ou muitas pessoas. Eu posso estar falando de análise de riscos na empresa inteira, análise de risco de um produto, análise de risco de segurança da informação, análise de risco de continuidade de negócio. Risco está presente, permeia a nossa vida no ambiente corporativo, né? E aí eu gosto de usar essa figurinha aqui para mostrar que risco tem muito a ver com percepção, né? Percepção de risco é o famoso sentido aranha, né? É aquele alarme que toca dentro da gente quando a gente se depara com alguma situação que nos causa desconforto e que nos obriga a ter que tomar uma decisão. Risco serve para isso. E a gente, para tomar decisão baseada em risco, leva sempre em conta os nossos próprios valores e experiências pessoais, o momento atual pelo qual a gente está passando, a situação atual dos negócios, do ambiente, da vida pessoal, de tudo, e a informação disponível, né? Então, são esses três elementos que eu principalmente uso para tomar decisão. Tomar decisão nada mais é do que olhar para um risco e decidir como agir baseado na minha percepção em relação àquele risco, né? E a qualidade das decisões tomadas impressiona, pessoal. É impressionante como a galera não se liga em risco. Olha esse exemplo aqui. Busquei isso aqui, acho que foi do LinkedIn, não me lembro aonde, mas olha só. O cara publicou no Twitter, né? Se o seu dia foi ruim, se você fez alguma bobagem, vacilou, deu algum mole, se você se acha, por algum motivo, uma pessoa muito burra, estúpida e otária, eu vou salvar o seu dia. E olha lá o exemplo que ele mostrou, né? Um cara que publicou assim no Twitter, tô customizando cartões de crédito. Quem tiver interesse, manda DM. Nome completo, CPF, número do cartão, data de validade, código de segurança do cartão. E olha, galera, o que a galera faz em público. Fornece de bandeja todos os seus dados
privativos de cartão de crédito. A qualidade da decisão que a pessoa tomou baseado na informação disponível e na sua percepção de risco. Como é que a pessoa não percebe que isso é um golpe? Né? Tem a ver com educação, com cultura, com várias coisas. Posso falar aqui sobre risco, que é um tema que eu adoro, de várias maneiras, mas eu quero resumir dentro do contexto de análise crítica pela direção, que o que a gente precisa é melhorar a qualidade das nossas decisões. Né? Usar um processo de gestão de riscos, de preferência. Como eu disse, isso pode ser mais ou menos complexo, envolver mais ou menos pessoas, depende do porte da organização, do nível de formalização que ela precisa ter para a gestão de risco. Mas eu gosto muito de usar essa figurinha aqui para exemplificar de maneira resumida o que é gerenciar risco. Análise de impacto e probabilidade. Essa figurinha eu também pesquei lá do LinkedIn e eu acho ela muito bacana. Né? Então, se a probabilidade é alta e o impacto é baixo, o meu risco dá para encarar, né? O impacto é baixo, dá para atravessar esse negócio aqui, mesmo que a probabilidade seja alta, que provavelmente eu não vou ter tantos danos assim, não vou ter tantos problemas assim. Da mesma forma, se a probabilidade é baixa e o impacto também é baixo, aí nem pensar, né? Vamos para frente, cara. Encara essa daí, encara essa bagaça. Vamos lá. Quando a probabilidade é baixa, mas o impacto é alto, veja que a análise já muda um pouquinho, já dá um friozinho na barriga. O cara já está olhando com um pouquinho mais de cuidado ali. Por mais que a probabilidade seja baixa, quando o impacto é alto, você já pensa duas vezes. Será que eu vou? Será que eu não vou? Né? E quando tanto probabilidade quanto impacto são altos, aí nem pensar, né? Tem que pensar em alguma ação para tratar esse risco. Vou construir uma ponte. Né? Então, essa análise ela faz parte do planejamento, da execução, da verificação e da ação corretiva ou de ação de melhoria o tempo inteiro, cada vez mais. A gente faz isso sem perceber. Só que agora, dentro de contexto de sistema de gestão e dentro de análise crítica, você tem que fazer isso de forma consciente e demonstrar que fez. E aqui eu quero terminar com um conceito importante que a gente às vezes confunde. Né? Apetite ao risco é um termo definido em norma e que muitas pessoas confundem. Eu vou esclarecer para vocês a diferença entre apetite ao risco, nível de risco e tolerância ao risco. Ok? Então, quantidade de risco que alguém está disposto a tomar para alcançar seus objetivos. Esse é o apetite ao risco. Isso é pessoal. Ou pode ser coletivo, da organização. Né? Qual é a quantidade de risco que eu estou disposto a tomar, que eu quero tomar? Então, apetite ao risco é quanto risco eu quero ter. Não confunda com o conceito de nível de risco, que é quanto risco de fato eu tenho. Eu já medi, já fiz a minha análise, já avaliei risco e cheguei no meu nível de risco. Quanto risco eu tenho? Não confundir também com tolerância ao risco. Se confunde muito apetite ao risco com tolerância ao risco. Tolerância a risco é quanto risco de fato eu posso ter. Por mais que você queira tomar um risco, ou seja, o seu apetite de risco, pode ser que o risco que você queira tomar não seja compatível com o risco que você pode tomar. Quando você tem um apetite ao risco que supera a sua tolerância ao risco e você decide assumir o risco mesmo assim, você virou jogador. Você virou um gambler. Você virou o cara que está apostando. Ok? Não é jogo de azar, análise de risco, tá bom? Esse era o recado que eu queria dar para vocês. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí da aula sobre análise crítica pela direção. Não é essas coisas que a gente vê implementadas por aí. Análise crítica pela direção é outra coisa. Espero que eu tenha esclarecido para vocês e nos vemos numa próxima aula. Tá legal? Obrigado aí pela sua atenção.